Beleza, vamos começar então a nossa aula de revisão. É a revisão da semana 7, então, referente aos dois últimos conteúdos da análise integral do escoamento. Nessa semana 7, a gente falou um pouco sobre a conservação de energia, a lei da conservação de energia, que pode ser deduzida a partir do teorema de Transport-Reynolds, fazendo, então, com que a propriedade extensiva seja igual à energia. A energia é uma propriedade extensiva que depende da massa. E para a gente obter a propriedade intensiva associada à energia, basta dividir a energia pela massa. Então, quando a gente divide a energia pela massa, a gente tem uma outra propriedade, né, chamada de energia específica, que é esse termo aqui, que é o E minúsculo. Esse termozinho, esse E minúsculo aqui, é a energia específica, e o E maiúsculo é a energia do sistema, né? A energia. E quando a gente substitui, então, a propriedade extensiva, que é a energia, e a propriedade intensiva, que é a energia específica, no teorema de Transport-Reynolds, a gente chega nessa equação, e essa é a equação, então, da conservação da energia. O que é que a gente faz para facilitar a vida? Faz com que essa equação, a gente tenta expandir um pouco mais nessa equação, detalhar mais os termos, para que a aplicação fique mais simples. Então, basicamente, essa equação que vocês estão vendo aí é a equação, né, original, né, mas ela pode ser simplificada ou pode ser mais detalhada para facilitar, então, a aplicação da equação da conservação de energia em problemas de engenharia. Então, é o que a gente fez, né, nessa aula, e a gente expandiu um pouco, né, a energia específica, como vocês estão vendo aqui. A energia específica ela pode ser descrita como um somatório de várias energias específicas, dentre elas a energia interna, né, que é referente à vibração molecular, forças intermoleculares, enfim, isso é uma energia que é intrínseca, né, à molécula, né, do fluido. Então, esse tipo de energia, ele é muito complicado de determinar, mas geralmente a gente consegue pegar essa parcela e colocar em outros termos para facilitar a aplicação, né, dessa equação em problemas de engenharia. E também para considerar o efeito desse termo no balanço de energia, porque essa equação que vocês estão vendo nada mais é do que um balanço. Esse balanço é dado, né, por esse termo aqui da esquerda, que é a variação da energia total no sistema. Ele vai ser igual, então, a variação da energia dentro do volume de controle. Então, o que vocês estão vendo aqui dentro dessa integral, nada mais é do que a energia, né? Essa integral, ela representa a energia, porque é a energia específica vezes o ρdV, então, ρdV é a massa. Então, quando eu pego a energia específica vezes a massa, eu tenho a energia, certo? Então, essa integral, ela nada mais é do que a energia do volume de controle. Então, é uma variação da energia no tempo do volume de controle, mais esse termo aqui que representa os fluxos de energia que estão atravessando superfícies de controles. Essas superfícies de controles podem ser superfícies abertas ou fechadas, né? Mas exatamente nas superfícies abertas, onde permite o escoamento, que a gente vai ter fluxos mais significantes, né, de massa, de quantidade de movimento e, inclusive, né, e de energia também. Bom, no caso da conservação de energia, fluxos em superfícies de controles fechadas também podem existir, né, como, por exemplo, troca de calor, né, no volume entre o volume de controle e o meio externo. Mas geralmente a gente representa esse tipo de energia em outro termo aí que eu vou mostrar para vocês, em função da expansão dessa variação total da energia no tempo, né, do sistema, né, que é exatamente esses termos aqui, ó. Isso aqui, que a variação da energia, né, pode ser descrita
de acordo com a primeira lei da termodinâmica, onde a energia é igual à quantidade de calor mais o trabalho, certo? Essa variação da energia é igual à variação da quantidade de calor mais a variação do trabalho. E como a gente quer determinar essa taxa, né, a taxa de energia, a gente pode determinar a taxa em função também da taxa de calor mais a taxa de trabalho. E essa taxa de calor pode ser em função desses três processos aqui: condução, convecção e radiação, né? Então, se existem esses processos, vai existir essa variação, né, de calor no volume de controle, vai ter troca de calor. E essa variação do trabalho pode ser devido a uma máquina hidráulica, que a gente chama, na mecânica dos fluidos, de eixo, certo? O eixo nada mais é do que uma máquina hidráulica, pode ser uma bomba, uma turbina, uma válvula, enfim, qualquer coisa que adicione ou retire energia do meu sistema, certo? Além dessas máquinas hidráulicas, eu posso ter também trabalho realizado por forças superficiais. E as forças superficiais, a gente viu, só existem duas, né? Força de pressão e força viscosa. Então, aí a gente pega esse trabalho, essas três componentes, né? Que é o trabalho realizado por uma máquina hidráulica, ou seja, um eixo, um trabalho realizado por uma força de pressão e viscosa. Então, a gente faz a composição desses trabalhos para representar essa composição dentro da equação da conservação de energia. E a gente chega nessa equação final aqui, que, enfim, todos esses processos, né, estão representados, né, essas considerações foram representadas, como vocês podem ver aqui, do lado direito e esquerdo da equação, a gente tem a variação, a taxa de calor, né, mais a taxa de trabalho realizada por um eixo, né, e aí é uma máquina hidráulica. E aí você pode se perguntar, mas professor, você falou agora que o trabalho pode ser realizado por três parcelas, né? Pelo eixo, trabalho realizado por uma força de pressão e o trabalho realizado por uma força viscosa. E aí, aqui só tem o do eixo. Onde é que estão, então, o trabalho realizado pela força de pressão e a força viscosa? Bom, o trabalho realizado por uma força viscosa, pelas forças viscosas, se dão aonde? Se dão exatamente em função do atrito, né, entre o fluido e alguma superfície que está em contato com o fluido. Por exemplo, num escoamento dentro de uma tubulação, eu tenho um atrito bem significativo, né, exatamente na parede da tubulação com o fluido. Então, na verdade, esse trabalho, ele é convertido em outro tipo de energia, né? Esse trabalho da força viscosa é convertido em outro tipo de energia. O sistema não consegue mais aproveitar essa energia, porque essa energia ela é transformada, né, em calor, né? E aí o sistema não consegue mais utilizar aquela energia. E aí, como ele transforma esse trabalho da força viscosa em calor, aí geralmente a gente representa, né, esse calor, né, perdido do sistema, perdido entre aspas, né, porque na verdade esse trabalho da força viscosa foi transformado em calor. Então, a gente adiciona esse calor aqui nesse termo, né? Porque esse termo já representa essa taxa de calor. E o trabalho realizado por uma força de pressão, como é a força de pressão, ela é uma força normal à superfície, e a pressão sempre, esses trabalhos, né, vão ser significativos exatamente na superfície de controle. O trabalho realizado pela força de pressão, ele foi colocado aqui, ó, né? É exatamente esse termo, ele é dado por essa integral de superfície P V escalar N dA. Então, você vê que aqui o ρ, né, que é a densidade absoluta do fluido, ele cai se a gente fizer essa multiplicação. E aí eu tenho a integral de P V escalar N dA. Então, essa integral a gente demonstrou na aula que equivale à taxa de trabalho realizado por uma força de pressão. Então,
E aí fica mais simples, né? Porque a gente meio que compila, né? Tudo que é referente à força superficial, a taxas de energias na superfície de controle, a gente compila tudo nesse termo aqui, né? Então, fica bem mais entendível, assim, a aplicação da equação. E é essa equação que a gente usa, né, para resolver os problemas. Então, é muito importante que a gente tenha noção, né, do que cada coisa, cada termo desse significa, né, porque, enfim, a gente não precisa decorar, já falei várias vezes, né, a gente não precisa decorar nenhuma equação na mecânica dos fluidos, nem a mais simples, né, por exemplo, uma equação para calcular a densidade absoluta do fluido, eu não peço para ninguém decorar isso. Mas é muito importante saber o conceito, né, de onde é que vem essas coisas, o que cada termo significa, porque, enfim, uma equação por equação, né, a gente pode olhar e se a gente não está familiarizado, não pertence àquilo ali, né, ao nosso conhecimento, aquilo ali só vai ser mais uma equação sem nenhum significado. Então, é muito importante, né, que vocês tenham essa parte conceitual bem consolidada, né, do que é cada termo ali na equação, para, na hora da aplicação do problema, ter sucesso, né, exatamente para resolver. Vamos lá, então. E a equação de Bernoulli, né, que muitos né, acham, né, que a equação de Bernoulli é uma coisa totalmente desconexa, né? Tem até, pessoal, tem alguns livros, né, que colocam a equação de Bernoulli como um capítulo à parte. Capítulo Equação de Bernoulli. E isso, para muita gente, né, muitos alunos pensam que a equação de Bernoulli ela é uma coisa que não está conectada a mais nada, né? Enfim, eu preciso aprender a equação de Bernoulli e aplicar ela e ponto final, né? Mas, na verdade, a equação de Bernoulli, ela é a equação da conservação da energia. Só que um caso particular, é um caso particular dessa equação da conservação de energia que a gente acabou de apresentar aqui nesse slide. E a equação de Bernoulli, ela usa várias simplificações para sair dessa equação geral da conservação de energia e chegar na equação de Bernoulli. Então, quais são as simplificações? A gente tem, primeira simplificação, é que o escoamento ele é permanente, ou seja, o escoamento permanente quer dizer que não existe variação da energia no volume de controle. Então, o primeiro termo do lado direito da equação, ele vai embora, e aí sobram só esses termos aí que vocês estão vendo aí no slide. Então, tem o termo a taxa de calor, a taxa de trabalho realizado por um eixo, mais os fluxos de energia que atravessam as superfícies de controle. Então, eu só tenho esses termos, não tenho aquele primeiro termo do lado direito, que é o termo de variação, da energia no volume de controle. E aí, além dessa simplificação do escoamento permanente, eu considero que o escoamento é laminar, então, ou seja, em regiões turbulentas, onde o efeito de viscosidade é importante, eu não posso aplicar de jeito nenhum a equação de Bernoulli. Eu não posso aplicar a equação de Bernoulli onde tem perdas significativas por atrito, né? A equação de Bernoulli, que vocês conhecem bem, a gente despreza as perdas por atrito, né? Entre dois pontos de uma linha de corrente ou entre duas seções transversais referente ao tubo de corrente, que não existe eixo, uma máquina hidráulica realizando ou fornecendo trabalho entre esses dois pontos da linha de corrente, que não existe transformação de calor, ou seja, aquela taxa, aquele dQdt, ele é zero, não tem transformação de calor, não tem nenhuma taxa de calor envolvida no problema, e que a energia interna, ela não muda muito entre um ponto e outro. Então, a energia interna referente a forças intermoleculares, enfim, vibração em função de temperatura. Então, essa força interna a gente assume, essa energia interna a gente assume que ela não vai mudar entre dois pontos. E aí, com toda essa lista de simplificações, a gente chega
nessa equação, e eu demonstrei essa equação, né, nessa aula aqui. Então, eu peço que vocês vejam essa aula, porque eu parti da equação geral da conservação de energia e fui demonstrando até chegar na equação de Bernoulli, né, e para exatamente deixar claro na cabeça de vocês que ela é derivada da equação da conservação de energia, e é um caso muito particular. E apenas, né, em poucos casos, né, em poucos problemas de engenharia, eu consigo aplicar a equação de Bernoulli do jeito que vocês conhecem bem, né, do jeito que está aí no slide. Né? E, enfim. Outra observação é que também existe a equação de Bernoulli modificada, onde a gente pode considerar também o efeito do trabalho realizado por eixos, né, por máquinas hidráulicas, e também um termo referente à perda de energia entre dois pontos ou entre duas seções transversais, né, aplicada a um tubo de corrente. Então, também existe a chamada equação de Bernoulli modificada, onde a gente considera essas perdas por atrito e também trabalho realizado por um eixo, né, ou seja, essas duas, considerando essa suposição aqui, né? Então, e essa também do eixo, né? Muito bem. A equação de Bernoulli, ela tem uns termos, né, que são bem característicos e, enfim, a gente já, né, facilmente a gente se recorda, né, quando a gente olha para eles, né? É um somatório, né? Cada lado da equação tem três termos, cada lado da equação tem três termos. E cada termo desse, ele tem um significado, certo? E observem que, como a equação de Bernoulli é uma equação física, né, conceitual, vale o princípio da homogeneidade dimensional, ou seja, o princípio da homogeneidade dimensional é que a dimensão de um lado tem que ser igual à dimensão do outro. Então, como a gente está vendo aqui o Z é uma cota, né, uma cota altimétrica. Então, para eu somar essa parcela aqui, isso aqui também tem que ser uma grandeza, né, de comprimento. Tem que ser uma grandeza de comprimento para que eu consiga somar isso aí, para ser compatível essa soma. Então, a gente, na verdade, essa soma aqui são soma de cotas. São soma de cotas. E que cotas são essas? Enfim, essa cota aqui é uma cota física, né? Que é a cota altimétrica, o Z. Mas essa cota aqui é uma cota de pressão, né? Chamada também de carga piezométrica. Né? Na literatura a gente chama muito isso, esse primeiro termo de carga piezométrica ou cota piezométrica. E esse segundo termo a gente chama de a carga cinética, ou a cota cinética, né? Em alguns livros vocês vão achar também. Então, eu tenho, né, nessa equação de Bernoulli, a parte da energia de pressão, né, que é a carga piezométrica, a carga cinética e a carga altimétrica, ou cota altimétrica. Então, esse somatório aqui precisa ser igual a esse somatório aqui também, que é referente ao ponto 2. Pode falar, alguém quer falar? Pode ir. Isso é o Eric, professor. O professor aí quer dizer que a velocidade vai estar em metros. Deixa o vídeo aula que eu não entendi isso. Como é que a Não, velocidade vai estar em metros? a velocidade não. Velocidade não. Esse termo aqui, ó, V ao quadrado sobre 2G. Isso aqui, se você fizer uma análise dimensional desse termo aqui, vai dar metros no sistema internacional. Ah, A, entendi, velo entendi. a velocidade é metros por segundo, né? Mas quando você pega Isso. metros por segundo ao quadrado e divide pela unidade aqui do G, né, que é metros por segundo ao quadrado, aí vai dar em metros isso aqui. Mesma coisa a pressão aqui. A unidade de pressão é o quê? Newton, né, por metro quadrado, ou Pascal, né, Newton por metro quadrado. Quando a gente divide aqui pelo peso específico, que é Newton pelo volume, né, que é o peso sobre o volume, né, ou seja, Newton por metro cúbico, a gente também vai ter a unidade aqui em metros, tá? Bom, vamos lá então. Essa equação de Bernoulli, ela pode ser aplicada a uma linha de corrente, né? Ou seja, eu preciso aplicar ela em dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E esses dois pontos, eles precisam pertencer
a mesma linha de corrente. Então, um erro muito comum, pessoal, na aplicação da equação de Bernoulli, é que muita gente considera assim, não, eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre dois pontos. Muita gente tem esse conceito, eu vou aplicar entre dois pontos. E aí eu escolho aleatoriamente esses dois pontos. Eu pego o ponto 1 aqui, o ponto 2 ali. Sim, mas existe uma linha de corrente que vai passar por esses dois pontos aí que você definiu? Essa é a pergunta. Se existe uma linha de corrente que vai passar por esses dois pontos que você definiu, beleza, você está certo, você pode aplicar a equação de Bernoulli. Caso contrário, você não pode aplicar a equação de Bernoulli. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Isso de forma, aplicação numa linha de corrente, né? E quando a gente está aplicando num tubo de corrente, que o tubo de corrente, não sei se vocês lembram do conceito, é um conjunto, né, de linhas de corrente. Num tubo de corrente, todas as linhas de corrente, elas são paralelas entre si e têm as mesmas características, dado uma seção transversal. Então, independente do corte que eu der, eu vou ter, por exemplo, a mesma velocidade em toda a seção transversal, né? Em todas as linhas de corrente ali que passam ali por uma seção transversal. Então, eu posso também aplicar a equação de Bernoulli entre seções transversais, considerando, então, um tubo de corrente, que é exatamente, né, formado por um conjunto de linhas de corrente com mesmas características. Bom, então já falei para você qual é o significado de cada termo. Vamos fazer um exercíciozinho bem interessante aqui, que é um problema muito comum, né, na engenharia, que é o problema do sifão. Vocês, com certeza, já fizeram isso aí, ou se depararam com esse problema, né, na prática, ou já viram alguém aplicar o sifão. E o sifão tem uns conceitos bem interessantes assim, e que a gente precisa tomar o cuidado ali em alguns pontos ali, né? Quando a gente quer fazer esse transporte. Para que serve o sifão? O sifão nada mais é do que uma tubulação, certo? Vocês estão vendo aqui a tubulação em verde, isso é o sifão. Só que, como vocês estão vendo aqui, o sifão, qual é a finalidade dele? É para tirar o fluido de um reservatório e transportar para outro lugar, outro reservatório. Então, nesse caso aqui, eu preciso tirar esse fluido aqui que está nessa posição. Então, eu venho aqui com uma tubulação em U invertido, né? Então, eu tenho uma subida, e depois esse fluido, ele vai sair aqui pelo ponto D. Beleza, isso é muito comum, por exemplo, para tirar combustível, para tirar o combustível dos tanques, né, de automóveis. Se faz um sifão, né? Geralmente, quando a gente quer secar o tanque para fazer uma limpeza, manutenção, a gente usa um sifão para retirar todo o combustível aqui do tanque. Essa técnica aqui está sendo muito utilizada no Canal do Sertão também, certo? Para retirar água do Canal do Sertão, vamos dizer que isso aqui é o Canal do Sertão, está passando água aqui, e aí o pessoal está usando sifão para tirar água do canal e levar ela até para irrigar as suas culturas, né? Cultura de milho, cultura de feijão, enfim, outras, o que o agricultor ele está plantando na área dele. Então, enfim, o sifão, ele é uma técnica onde a gente não tem nenhuma máquina hidráulica para que consuma energia. Por exemplo, uma bomba, né? Uma bomba de elevação aqui para retirar esse fluido desse reservatório e transportar para outro ponto. O sifão não tem isso. Ele não usa nenhuma máquina hidráulica, né, para fornecer energia do sistema para tirar essa água do tanque e mover para outro lugar, certo? Então, ele é uma técnica, por isso que é uma técnica muito empregada, né? Basta só a gente promover o escoamento aqui dentro desse tubo, né? Então, o problema diz o seguinte, a figura abaixo mostra um sifão utilizado para retirar água de um reservatório de grande porte. Então, vamos imaginar que esse reservatório aqui é um reservatório de grande porte e que uma retirada de água aqui não vai ser sentida muito aqui no reservatório, né? Ou seja, o nível praticamente não vai descer, né?
Esse volume, ele vai, obviamente, né, quando você retira algum volume, né, do reservatório, o volume começa a diminuir dentro do reservatório. Mas quando o reservatório é muito grande, essa retirada de volume acaba fazendo um efeito pequeno no nível, né? O nível desce, mas desce muito pouquinho, né? De forma imperceptível. Então, a gente vai considerar um reservatório de grandes dimensões. O duto, né, que forma parte do sifão, tem um diâmetro de 40 milímetros e termina num bocal de 25 milímetros. Então, a gente tem aqui um estreitamento aqui, né, no ponto D, né? Considerando que não existem perdas no sistema, determine a vazão do sifão e determine as pressões, tanto no ponto B como no ponto C. Observe o seguinte, pessoal. A gente pode traçar aqui uma linha de corrente, né, saindo aqui do ponto A, né? A linha de corrente vem aqui, ó, entra no sifão, aqui na parte de baixo, passa pelo ponto B, passa pelo ponto C, desce o sifão e passa pelo ponto D. Tá? Então, nesse caso, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, considerando que o problema é um problema onde o escoamento é permanente, né? Observem que essa suposição que eu coloco aqui, o reservatório de grande porte, é exatamente para fazer essa simplificação de escoamento permanente, onde o volume aqui não vai mudar muito em função da saída de água aqui, né, pelo sifão. E as características aqui do escoamento também não vão mudar. Então, a velocidade vai ser a mesma, a vazão também vai ser a mesma vazão. Muito bem, então vamos começar determinando então, a vazão que passa pelo sifão. Bom, no ponto A, como vocês estão vendo aqui, a pressão aqui é a pressão atmosférica, né? Que é simples, né? Que a superfície está em contato com a atmosfera, beleza, no ponto A é a pressão atmosférica. No ponto B, a pressão não é a pressão atmosférica, apesar do ponto B estar alinhado ao ponto A, está na mesma horizontal, mas o ponto B está dentro da tubulação. Como o ponto B está dentro da tubulação, então a pressão aqui, eu não posso garantir que a pressão do ponto B é igual à pressão do ponto A. No ponto C eu vou ter uma pressão, né, diferente, né, obviamente, do ponto B, e no ponto D, aqui na saída do sifão, é um jato livre, né, é um jato livre ali, e no ponto D a pressão ali é a pressão atmosférica, onde eu tenho ali a água já vai ficar em contato novamente com a atmosfera. Então a pressão no ponto D é a pressão atmosférica. Como o reservatório ele possui grandes dimensões, no ponto A, a gente pode considerar que essa velocidade é muito baixinha, né? Onde ela vai descendo, né? Esse ponto A ele vai descendo, mas muito lentamente. Então, a gente pode considerar que a velocidade no ponto A é igual a zero, praticamente igual a zero, certo? E se a gente aplica a equação de Bernoulli, com essas simplificações, aplicando a equação de Bernoulli entre A e D, entre a entrada e entre a saída aqui, entre a entrada e saída, a gente vai ter o seguinte, né? Que no ponto A, o que é que eu tenho de energia? Eu tenho energia piezométrica, carga piezométrica. Bom, vamos lá, vamos lembrar da equação de Bernoulli. É P sobre o gama, né? P sobre gama. O P, quem é o P? Na escala de pressão relativa, aqui no ponto A, a pressão é a pressão atmosférica, na escala de pressão relativa é zero, certo? Então, eu não tenho carga piezométrica no ponto A, considerando a escala de pressão relativa. Muito bem. Carga cinética no ponto A existe? Não. Bom, se o reservatório é de grandes dimensões, a carga cinética eu posso considerar ali a velocidade zero, né, ali na superfície da água, no ponto A, e, consequentemente, a velocidade sendo zero, a carga cinética também é zero, né? Porque a carga cinética ela é proporcional à velocidade. Então, ela é nula. E no ponto A, o que é que eu tenho no ponto A? Eu tenho uma carga altimétrica. Essa aí eu tenho, né? Se a gente considera o Datum, né? Como vocês estão vendo aqui, o Datum, que é a minha referência aqui na vertical, eu vou considerar aqui que a minha referência na vertical aqui exatamente passa pelo ponto D, que é o ponto mais baixo. E aí eu recomendo para vocês que vocês também façam isso nos problemas. Sempre considere um Datum exatamente no ponto mais baixo ali do problema. E no caso, considerando esse Datum aqui, a
carga altimétrica no ponto A vai ser dado por essa distância entre o dátum e o ponto A, distância vertical. E que distância é essa? 1,2 mais 1,8, como vocês estão vendo aqui, ó, 1,2 mais 1,8. Então, referente à energia do ponto A, eu só tenho carga altimétrica, que é dado por essa soma aí, 1,2 mais 1,8. E aqui no ponto D, o que é que eu tenho no ponto D? Carga piezométrica, novamente. No ponto B, é um jato livre, a pressão é a pressão atmosférica, então a carga piezométrica é zero. Carga cinética eu tenho no ponto D, sim, é um jato, né? Está saindo um jato, então ali tem uma velocidade, a velocidade em D, tá? Então a carga cinética ela existe, é dado por VD ao quadrado sobre 2G. E a carga altimétrica em D, ela é zero, por quê? Porque no ponto D exatamente é onde tem o dátum. Então a carga altimétrica ali é zero, porque o dátum passa pelo ponto D. Beleza, então, se a gente faz umas continhas aqui, ó, a gente já consegue tirar o VD, né? Consegue determinar aqui a velocidade do jato de saída, que vai ser igual a 7,67 metros por segundo. Bom, como ele deu o diâmetro, pessoal, ele não deu o diâmetro, não foi? Deu o diâmetro no ponto D. Ele deu aqui. Então, se ele deu o diâmetro, eu posso determinar a área, né? Uma tubulação, orifício é circular, a área, se ele deu o diâmetro, é πd ao quadrado sobre 4. Tá? Então, dado essa área, eu posso determinar a vazão, porque a vazão, de acordo com a equação da conservação da massa, a vazão é a velocidade média vezes a área. Então, a vazão é o VD vezes AD. O VD a gente acabou de determinar aqui, 7,67, e o AD é πd ao quadrado sobre 4. O diâmetro na seção D é 0,25. E aí eu tiro que a vazão aqui é 3,77 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Vamos determinar, então, agora quem é a pressão em B, quem é a pressão em B e quem é a pressão no ponto C, que é o ponto mais alto aqui. Vamos ver quem são essas pressões aqui, ó. Vamos lá. No ponto B, o que é que eu vou fazer no ponto B? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre A e B, certo? Só entre A e B, e aí eu tenho essa equação aqui, PA sobre gama mais VA ao quadrado sobre 2G mais ZA é igual a PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais EB. Bom, vamos mapear aqui essas variáveis. Vamos lá. Quem é PA? PA é zero, porque em A é pressão atmosférica. Quem é o VA? O VA é zero, porque o reservatório de grandes dimensões, essa velocidade aqui vai ser muito pequenininha. Então, a gente pode considerar que é zero. As vazões aqui, ó, as vazões vão ser iguais, né? A vazão no ponto D é igual à vazão no ponto B, de acordo com a lei da conservação de energia. Desculpa, a lei da conservação da massa, né? Então, a vazão em B vai ser igual à vazão em D. E quem é a vazão em B? Vazão em B é VB, velocidade média em B, vezes AB, igual a VD vezes AD. Então, como eu tenho a velocidade, como eu tenho as áreas, né? E a velocidade em D, eu posso determinar, então, a velocidade no ponto B. Então, a velocidade no ponto B, 3,3 metros por segundo. E as cotas em A, você vê que a cota em A é igual à cota em B. Eles estão numa mesma linha horizontal, as cotas em relação ao dátum é a mesma, que é 1,2 mais 1,8, que é igual a 3 metros. Então, o ZA é igual a ZB. Beleza? Então, é só substituir. Então, sabendo de tudo isso aqui, a gente só substitui essas variáveis aqui na equação do Bernoulli, e a gente tem essa expressão, né? E aí eu posso determinar a pressão no ponto B. Se a gente isolar aqui a pressão no ponto B, a gente obtém, então, PB, que vai ser igual a menos 4,5 quilopascal, né? Ou seja, menos 4.500 pascal. Bom, pessoal, esse valor negativo na pressão em B já está dizendo uma coisinha para a gente, né? Que é o seguinte, ó, existe uma transformação de energia interessante aqui entre A e B. Né? Aqui eu tinha só carga, altimétrica, e essa carga altimétrica
foi convertida em carga de pressão, uma carga de pressão. Então, você vê que existe a transformação de energia. Tá? Então, a pressão aqui, ela é negativa e faz muito sentido. Por quê? Para ter um escoamento, para que o escoamento ele consiga acontecer, a gente viu nas aulas que esse escoamento ele precisa sair de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão. Então, aqui no ponto A eu tenho a pressão atmosférica, né? Na escala de pressão relativa é 0. E no ponto B, esse valor negativo quer dizer que é um valor abaixo da pressão atmosférica. Então, você vê que a pressão, o escoamento está acontecendo, né, exatamente de um ponto aí de maior pressão para um ponto de menor pressão. Beleza. No ponto C, né, dado que a gente determinou já os valores aqui no ponto B, a gente pode de novo aplicar a equação de Bernoulli. Poderia ser a aplicação entre A e C, direto, né? Ou poderia também ser uma aplicação de Bernoulli entre B e C, porque a gente acabou de determinar a pressão em B. Mas como em A tem várias simplificações, né? Eu vou optar aqui por aplicar a equação de Bernoulli entre A e C. Aplicando a equação de Bernoulli entre A e C, eu vou ter essa expressão, certo? Aqui, da equação de Bernoulli. E aí a gente sabe que PA é igual a 0, porque a pressão atmosférica ali, a velocidade média é 0 em A. Fazendo aqui, aplicando a equação da conservação da massa, a gente tira aqui a vazão em C igual a vazão em D. Né? Então, fazendo essa relação, a gente tira aqui a velocidade em C é 3 metros por segundo. O ZA é 3 metros, né? Que é em relação ao Dalton, é 1,2 mais 1,8, 3 metros. E o ZC, que é a cota aqui em C, a cota mais alta do que em A, né? É o somatório de 1,2 mais 1,8 mais 1,2, 4,2 metros. Então, se a gente substitui esses valores na equação de Bernoulli, a gente pode achar o PC, né? Isolando aqui o PC, a gente tira aqui que é menos 16,27 kPa. Ou seja, se a gente comparar aqui com o PB, ó, o PC ficou ainda mais negativo. Por quê? Porque aqui eu tenho outra transformação de energia. Para subir essa cota aqui, ele precisou diminuir a carga piezométrica. Então, no ponto C, ele aumentou a carga altimétrica e diminuiu a carga piezométrica aqui para fazer a conservação de energia. Então, essa queda de pressão é muito comum, a queda de pressão em subidas, né? Subida de um fluido, né, numa tubulação. Né? Então, a gente já, até na revisão anterior, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Essa questão da queda de pressão em tubulações, em subidas, né, em tubulações. Muito bem. Outra coisa muito importante para observar aqui nesse problema do sifão é o seguinte: a pressão em C, você vê que ela começa a diminuir, né, no ponto B, quando ela entra na tubulação, e vai diminuindo até chegar ao ponto mais crítico aqui, que é no ponto C. Depois aqui do ponto C é uma queda. Então, a pressão ela vai começar a aumentar de novo, porque a altitude ela vai começar a diminuir. Então, a pressão começa a aumentar. Certo? Então, no ponto C é o ponto mais crítico, né, onde eu vou ter a pressão mais baixa em toda essa tubulação, em toda essa parte da tubulação do sifão. E o que é que pode acontecer quando a pressão diminui na tubulação? Esse valor de pressão, ele eventualmente, né, se o sifão não for bem dimensionado, esse valor ele pode atingir o valor de pressão de vapor do fluido. E se essa pressão aqui no ponto C chegar, né, ao valor da pressão de vapor do fluido, o que é que vai acontecer? Vai começar a surgir as bolhas, as bolinhas, né? Ou seja, vai ter uma conversão, né, da fase líquida para a fase gasosa do fluido. E aí vai começar a surgir bolhas aqui no ponto C. Né? E aí isso pode ocasionar interrupção, né, do fluxo, né? Isso é muito ruim. Então, num projeto de sifão, a gente tem que ter muito cuidado aqui em calcular esse ponto C,
e verificar se essa pressão aqui no ponto C, ela é menor, né, do que a pressão de vapor, né? Se for menor, então quer dizer que eu vou ter um problema. Se essa pressão aqui for maior do que a pressão de vapor do fluido, aí não tem nenhum problema, né? Não vai acontecer essa passagem de estado de líquido para gasoso do fluido, tá, pessoal? Então, é muito importante essa análise em projetos de sifão. Muito bem, vamos agora fechar a nossa aula fazendo um problema que eu considero assim muito completo, porque nesse problema a gente vai aplicar as 3 leis que a gente viu. Então, já aqui adiantando para vocês. Com certeza, na prova, eu vou ter um problema onde vocês vão precisar aplicar as 3 leis para resolver o problema. Então, é um problema bem bacana esse daí, tá? Então, o que é que eu tenho aí nesse problema? A placa, uma placa fixa, vocês estão vendo aqui uma placa, tá? Aqui em preto, né, com o contorno preto. Essa placa divide o jato de água, certo? De forma simétrica aqui, de modo que 30 litros por segundo escorrem em cada direção. Para uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, achar os valores das componentes X e Y da força resultante, a fim de manter a placa em equilíbrio estático. Supõe a ausência de atrito, escoamento permanente, considere que o escoamento está ocorrendo no plano horizontal. Então, é o seguinte, é como se esse escoamento estivesse ocorrendo em planta baixa, certo? Então, é como se a gente estivesse olhando ele de cima para baixo. Então, ele está ocorrendo no plano horizontal, XY, e aí eu tenho um jato aqui, né, que está inclinado em relação ao eixo X, ele bate a placa aqui, divide esse jato em duas direções aqui, em 2 e em 3. E o que é que vai acontecer? Essa placa, ela precisa estar bem presa, né? Porque esse jato, ele vai transferir uma força para essa placa, e se essa placa não estiver presa, essa placa ela vai embora, certo? Então, o que é que ele quer saber aí? Ele quer saber exatamente qual é a força que o fluido ele transfere para essa placa, certo? Em função desse jato aí que essa placa está recebendo. Problema muito clássico e assim, é muito comum, né, na engenharia, na prática mesmo, a gente se deparar com esse tipo de problema, né, na construção civil, enfim, quem for trabalhar com em outras áreas também, mas é muito comum, né, a aplicação desse tipo de problema. Vamos começar, então, a fazer o seguinte, ó. Eu vou mapear um pouco, né, algumas características aqui desse problema. Primeiro, o seguinte, ele deu a velocidade aqui desse jato, 20 metros por segundo, na seção número 1. A seção número 2, aqui ele está saindo aqui, ó, nessa direção, na direção Y, né? E na seção 3, ele está saindo inclinado, né? Então, ele tem uma componente aqui em X e tem uma componente em Y. Bom, o jato, ele se divide em 2, né? Se divide em 2. Então, eu tenho aqui, eu posso definir uma linha de corrente saindo do ponto 1 até o ponto 2, né? Eu vou ter uma linha de corrente saindo daqui, indo para cá, e eu vou ter outra linha de corrente saindo aqui de 1, da seção número 1, e indo para a seção número 3. Então, eu tenho duas linhas de correntes aí, onde eu posso aplicar a equação de Bernoulli, tá? Entre 1 e 2, e entre 1 e 3, né, considerando que o escoamento é permanente, não tem perdas por atrito, não tem troca de calor, então dá para aplicar a equação de Bernoulli. Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Aplicando a equação da conservação de energia 2 vezes, né? Eu estou aplicando a primeira vez aqui entre 1 e 2 e a segunda vez aqui entre 1 e 3. Então, eu estou aplicando a equação de energia, da conservação de energia 2 vezes. Bom, se esse escoamento ele está ocorrendo no plano horizontal, a gente está vendo esse escoamento de cima para baixo, é como se ele estivesse numa grande mesa, né? Mas ele está ocorrendo exatamente na mesma cota. Então, o Z1 é igual a Z2, que é igual a Z3. Não existe mudança, né, do Z, porque ele está numa
no mesmo plano, né? Um escoamento que está no plano XY. Então, o Z é o mesmo para todos os pontos aqui. Então, o Z1 é igual a Z2, que é igual a Z3. E o jato, vejam, pessoal, o jato aqui é livre. O jato é livre. Então, a pressão em todos os pontos aqui é a pressão atmosférica. Então, P1 é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a pressão atmosférica. Então, simplifica muito, né? Em problemas onde a gente tem jatos livres. Então, toda vez que a gente tem um jato livre, a pressão a gente pode considerar que é a pressão atmosférica. E quando o escoamento está acontecendo numa tubulação fechada, aí sim, né? A pressão dentro da tubulação é diferente de zero, porque não está em contato com a atmosfera. Mas nesse caso aqui, em todo aqui o volume de controle, né, eu posso garantir que todo o volume de controle está em contato com a atmosfera, então P1 igual a P2, que é igual a P3, que é igual a pressão atmosférica. Então, se a gente substitui aqui, ó, o Z1 é igual a Z2, então o Z1 vai embora aqui, né, pode ser simplificado, o Z1 com o Z2. O Z1 pode ser simplificado aqui também nessa equação, o Z1 é igual a C3, vai embora. Como as pressões são as mesmas, então o P1 sobre gama é igual a P2 sobre gama, então isso aqui vai embora também. E o P1 é igual a P3, então esse termo aqui vai ser igual a esse, pode ser simplificado. O que é que sobra? O termo só de carga cinética. Então, V1 ao quadrado sobre 2G é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Então, se a gente simplificar aqui o 2G com 2G, simplifica e tira a raiz, a gente vai ter que V1 é igual a V2. E dessa outra equação aqui, a gente tira que V1 é igual a V3. Então, ou seja, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual, ele deu, né? Aqui, ele deu ao V1, ele já disse aqui que o V1 é igual a 20 metros por segundo. E essa velocidade também acontece aqui, ó, em 2 e acontece em 3. V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a 20 metros por segundo. Beleza. Da equação da continuidade, a gente tira o seguinte, ó, que Q1, né, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Então, a vazão de entrada, o que é que eu tenho a vazão de entrada? O Q1. Vazão de saída, eu tenho em 2 e em 3. Então, Q1 é igual a Q2 mais Q3. Que é igual a esse valor aqui, né? E aí eu acho que aqui tem um erro, viu, pessoal? Estava lendo agora o enunciado, eu acho que eu li rápido. Ele diz que a placa divide o jato de modo que 30 litros por segundo escoam para cada direção. Então, esse 30 litros aqui por segundo, ele é em 2 e aqui em 3 também, né? Então, a vazão aqui no ponto 1 seria a soma desses dois, né? 30 mais 30. Então, a vazão aqui na entrada é de 60, e aí eu peço perdão. Aqui está como 30, né? O Q1 está como 30, mas na verdade é o dobro disso aqui. Depois vocês vão fazer a correção, mas lá no Moodle eu já vou deixar isso já corrigido, né? Quando eu colocar esses slides no Moodle, eu já faço essa correção. Mas, enfim, esse valor aqui, o correto é 60, né? Então, com esse valor, a gente já pode determinar aqui essa relação entre as velocidades, né? Então, eu tenho que Q1 é igual a Q2. Quem é Q2? Q2 é a velocidade média em 2 vezes a área 2. Quem é Q3? V3 vezes A3, que é igual a vazão. Se a gente sabe, né, que esse jato ele foi dividido aqui de forma simétrica, então a gente sabe que as áreas, tanto em 2 como em 3, aqui são iguais, né? Porque ele foi dividido de forma simétrica. Então, A2 é igual a 3. Se a gente substitui, então, ó, eu tenho que a velocidade em 2 é 20, a velocidade em 3 também é 20, né? E as áreas são iguais, as áreas de saída, né? Então, A2 é igual a 3. Então, eu posso substituir A3 por A2 e achar, então, o valor das áreas, né? Esse valor da área 2, que é igual ao valor da área 3. Então, a gente pode determinar. E para determinar a área da seção 1, a gente tem, de novo, a relação aqui de vazão, né? Que a vazão em 1 é igual a vazão, a velocidade média em 1 vezes a área 1, que é igual a 60 litros, né? Aqui está errado, né? Como falei, que é 60 litros por segundo. A velocidade média em 1 é 20. Então, se a velocidade média em 1 é 20, a gente consegue determinar a área. Então, é só passar para o outro lado. Então, dá para calcular a área 1. E
a última equação, né, então a gente já aplicou, só voltando um pouquinho, só para recapitular, a gente aplicou a lei da conservação da energia aqui, né, na forma simplificada, que é a equação de Bernoulli, lei da conservação de energia, e também aplicou aqui a lei da conservação da massa, né, para ter essas relações aqui de vazões. Então, a gente aplicou a lei de conservação da massa. Como ele quer que a gente calcule as reações, força, então a gente precisa aplicar a equação da quantidade de movimento, né, a lei de conservação da quantidade de movimento. E, para aplicar essa lei de conservação da quantidade de movimento, nesse problema aqui, a gente pode subdividir esse problema em duas direções. Direção X e direção Y. Na direção X, mapeando aqui as forças, né, o somatório das forças na direção X. Quem são essas forças na direção X? Força de pressão na direção X. Ora, a pressão em todos os pontos aí desse problema, a pressão é zero, né? É a pressão atmosférica, né? Na escala relativa é zero. Então, como a pressão ela é a pressão atmosférica, que é zero, né, na escala relativa, então não existem forças devido à pressão. Se a gente desprezar o atrito, né, que ele pediu para desprezar, então não existem forças viscosas, e aí só vai existir, então, a reação que essa placa aqui, ó, só vai existir a reação que essa placa vai fazer com o fluido, né, que é da interação, que a gente vai chamar aqui de Rx e Ry. Então, na direção X, eu tenho, então, que Rx, né, esse Rx já equivale ao somatório das forças na horizontal, só tem o Rx, vai ser igual a quê? Vai ser igual da equação da quantidade de movimento, a gente tem o quê? Que o primeiro termo ele é referente a variação da quantidade de movimento no volume de controle. Só que com o escoamento sendo permanente, não existe essa variação de quantidade de movimento, né, no volume de controle. Então, o primeiro termo do lado direito é zero, e aí eu só vou ter, então, os fluxos de quantidade de movimento que atravessam as superfícies de controle. E no caso aqui da direção X, na direção X, eu só tenho fluxo de quantidade de movimento onde? Na seção 1, né, você vê que aqui o V1 ele está inclinado, né, mas vai ter uma componente aqui na direção X. Então, eu vou ter aqui um fluxo, né, de quantidade de movimento na direção X. Na seção 1. Na seção 2, é um fluxo que não tem, né, não tem nenhuma componente na direção X, porque ele está apontado para cima, na direção Y, então não tem componente na seção 2. E na seção 3, você vê aqui que tem o V3 aqui, né, tem uma componente aqui na horizontal, na direção X. Então, a integral referente aos fluxos, né, pode ser subdividida em duas integrais. A integral na seção 1 e na seção 3. Eu tenho duas componentes aqui, né, de quantidade de movimento, de fluxo de quantidade de movimento, tanto na seção 1 como na seção 3, certo? E em Y, vamos ver em Y, esses fluxos aqui, os fluxos, ó. Na seção 1, eu tenho uma componente aqui, ó, como essa velocidade aqui, esse vetor velocidade está inclinado, eu vou ter uma componente vertical, né, na direção Y. Então, eu vou ter aqui, ó, esse termo aqui referente ao fluxo de quantidade de movimento na seção 1, na direção Y. Na seção 2, aqui, já está apontado na direção Y, né? Então vai ter um fluxo também na seção 2, e na seção 3 também vou ter uma componente na vertical apontada aqui para baixo, e vai ter sim também fluxo na seção 3 na direção Y, fluxo de quantidade de movimento. Vamos lá, só substituindo agora. Vamos mapear todas as variáveis, né? Primeiro, as componentes de cada vetor. O vetor 1, aqui na seção número 1, você vê que esse vetor aqui está inclinado, né? Então, ele tem duas componentes. Tem a componente horizontal, que é o U1, e tem a componente vertical, que é o Vzinho 1. Como é que eu determino essas componentes? Quem vai ser o U1? O U1 vai ser a velocidade média, que é 20, vezes o cosseno de 45. Olha o ângulo aqui, ó. O ângulo que ele faz com a horizontal é 45 graus. Então, vai ser 20 vezes o cosseno de 45. E o V1, desculpa, né? O U1 vai ser 20 vezes o cosseno de 45. E o V1 vai ser 20 vezes o seno de 45, né? Então,
aqui a gente já consegue determinar as componentes de um vetor velocidade. 1, que é 14,14 metros por segundo, e o V1 também, 14,14 metros por segundo. Na seção 2, o vetor velocidade está apontado para cima. Então, se ele está apontado para cima, a componente horizontal é 0 em 2, e a componente vertical é a velocidade média, é o V2, né? Velocidade média que é 20. E em 3, ó, você vê que aqui o vetor 3 está apontado aqui para essa direção. A componente horizontal vai ser positiva, né? Ou seja, a velocidade, né, que é 20, vezes o cosseno de 60, aqui o ângulo que ele faz com a horizontal 60, então, para calcular a componente horizontal, a gente usa o cosseno de 60, 20 vezes o cosseno de 60, que no caso aqui vai dar 10, e a componente vertical está apontada para baixo. Se está apontado para baixo, vai ser negativa, então vai ser 20 vezes o seno de 60, menos 17,32. Já mapeando também os produtos escalares entre V1 e N1. O que é V1 com N1, produto escalar? O produto escalar é o módulo do vetor 1, né, que é a velocidade média, vezes o módulo do vetor N1, o módulo do vetor N1, vetor unitário, o módulo sempre é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, o produto escalar, sempre a gente faz isso. O módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno entre eles. No caso aqui do vetor 1, eu tenho o módulo do vetor 1, que é a velocidade média, que é 20, o módulo de N1, que é 1, o cosseno do ângulo entre eles. Ó. Qual é o cosseno do ângulo entre eles? O vetor 1 está para cá e o N1 sempre é para fora, né? Então, o N1, ele está 180 graus, né? Esses dois vetores, eles estão com 180 graus aí o ângulo entre eles, né? Então, o cosseno de 180 é menos 1, então vai dar menos 20 esse produto escalar entre V1 e N1. O produto escalar de V2 com N2 vai ser o módulo de V2, que é 20, vezes o módulo do vetor unitário, né, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o N2, ele também está apontado para fora na mesma direção do vetor 2, então o cosseno do ângulo entre eles é 0. Então, o produto escalar de V2 com N2 vai dar 20, e o V3 com N3, mesma coisa, vai dar 20 também, né? Porque o produto escalar entre V3 com N3 vai ser o módulo de V3, que é 20, o módulo de N1, que é 1, e o cosseno do ângulo entre o vetor 3 e o vetor N3 é 0, né? O ângulo entre eles, né? Então, o cosseno de 0 vai ser 1. Então, o produto escalar vai dar 20. Então, substituindo essas informações aqui na equação da conservação da quantidade de movimento, a gente tira aqui, né? Pode tirar aqui quem é o Rx e quem é o Ry. Então, é só substituir os valores, né? Você vê que todos os valores são constantes, podem sair da integral, vai ficar o integral de área, integral de dA1, que é A1, integral de dA3, que é A3, integral de dA2, que é A2. Então, a gente tem também as áreas, né? A gente acabou de calcular as áreas no slide anterior. Então, é só substituir para chegar, então, nas reações. Você vê que as reações aqui, o Rx deu menos 273 e o Ry deu menos 384. Por que negativo? Quer dizer o seguinte, como eu adotei o Rx e o Ry, adotei ele na direção positiva, né, dos eixos, né, tanto na direção x e na direção y, a gente vê aqui que ele deu negativo, quer dizer que é o contrário, na verdade é o contrário. Então, o meu Rx, ele vai estar apontado aonde? Vai estar apontado da direita para a esquerda. E o meu Ry, como ele deu negativo, ele vai estar apontado de cima para baixo. E faz todo sentido, ó. Veja, que esse jato, ele está inclinado assim, nessa diagonal, né? De baixo para cima. Então, o meu Rx, para ele barrar essa componente, ele precisa ser da direita para a esquerda. O meu Rx, ele precisa ser da direita para a esquerda. Então, esse negativo faz todo sentido. E o meu Ry, ele precisa ser de cima para baixo, porque essa componente está na diagonal, assim, ele está indo para cima, esse jato, né? E para barrar essa força, a minha reação tem que ser negativa, ou seja, de cima para baixo. E aí faz todo sentido, né? O sinal aqui dessas componentes. Bom, basicamente esses dois exemplos, né, que eu queria mostrar aqui na aula de hoje, né? E dizer que com esse exemplo a gente encerra esse módulo, né? Que é a análise integral do escoamento. Então, peço que vocês façam
muitos exercícios, né, dessa análise, vai ser muito importante para vocês. E na semana que vem a gente vai fazer uma revisão já do conteúdo novo, né, que é a análise diferencial do escoamento, onde a gente vai usar as equações diferenciais. Então, é outra análise quantitativa. Pode falar, Eric. Professor, quando cair essa questão, só vai cair uma questão, né? Porque é grande. Pelo amor de Deus,